Quais são as prioridades hoje da base do governo dentro do Congresso? A gente sabe que é a questão do imposto de renda, da isenção, que a gente falou muito aqui no Metrópolis e que recebemos, de fato, muitas perguntas aqui no nosso YouTube do Metrópolis sobre esse assunto. Então, é muito importante o que o senhor acabou de contar, muito didaticamente, inclusive, aqui para a gente. E um segundo ponto, a PEC da segurança pública. Isso. Essa PEC é fundamental. Olha, esse é um tema difícil, mas que o governo Lula, o ministro Lewandowski, decidiu chamar para si esse debate. Por quê? Porque, veja, falta muita coordenação. Você cria o Sistema Único de Segurança Pública na Constituição. Nós já temos isso na saúde. Nós temos na saúde, nós temos na educação. Na segurança a gente não tem. Tem uma lei, mas essa lei, como a atribuição é dos estados, o governo federal não consegue fazer esse trabalho de coordenação. Então, esse é um ponto muito importante. Tem um segundo ponto que eu acho que as pessoas não perceberam ainda, que talvez seja o ponto mais importante dessa PEC. Porque hoje as organizações criminosas, um PCC da vida, não é só de São Paulo, está em todo o Brasil. Então, a PEC diz o seguinte, que a Polícia Federal pode atuar contra organizações criminosas que cometam crimes de natureza interestadual e transnacionais. Porque, veja, o governo de São Paulo tem sua limitação, né? O governo do Rio, combatendo o Comando Vermelho, também tem sua limitação. Hoje, para a Polícia Federal entrar, tem que haver a federalização do caso. Tem que ser uma medida administrativa ou judicial federalizando. A partir de agora, não. Então, isso é um poder muito grande. A gente sabe que a Polícia Federal, quando entra para valer, ela entra para valer. Eu acho que a gente pode atacar de forma muito forte o PCC, esses grandes grupos criminosos. Então, você muda um pouco o foco. É preciso ter mais recursos para a Polícia Federal? É preciso ter mais recursos para a Polícia Federal. E é essa opção que o governo está fazendo. E é isso que eu ia explicar para quem está assistindo a gente, porque muita gente não sabe, mas está previsto pela Constituição, que a competência, a responsabilidade pela segurança é dos governadores, é dos estados, e é por isso que eles deram um pulo, deram um salto e começaram a criticar a PEC da segurança pública. Alguns já aderiram, sim, mas outros ainda criticam o texto da PEC da segurança pública. Como é que está esse processo de negociação com eles? Eu acho que eles vão ficar numa situação muito difícil, porque eles ficam falando aquele discurso de segurança. Você veja, qual foi a política de segurança do Bolsonaro? Desarmar armar os cidadãos. Armar os cidadãos. Armar os cidadãos. E isso acabou fortalecendo muito as milícias, tá? Grupos organizados. A gente viu o que aconteceu nesse período. Não tinha uma política muito clara. Agora você entrando, governo federal, Ministério da Justiça, Polícia Federal, eu sinceramente acho que os governadores têm que aplaudir. O Rio de Janeiro está dominado. A Polícia Federal tem instrumento sim. Eu vejo lá a Polícia Militar, a Polícia Civil do Rio batendo cabeça. E qual é o medo, deputado? Qual é o medo desses governadores? É de abrir mão de poder? Não tem explicação razoável. Tem medo que a Polícia Federal prenda a gente do PCC? Isso é bom. A gente tem que ter várias polícias atuando e de forma coordenada. Porque como não está na Constituição, o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, o governo federal tenta fazer coordenação dos trabalhos. Mas não tem nada que dê amparo legal. Né? Então, vamos lá. Esse programa agora em relação do roubo de celular. Esse é um programa que está tendo um resultado muito bem avaliado, viu? Pela população brasileira. Agora, imagina se a gente tem um sistema único de segurança. A saúde brasileira enfrentou essa pandemia por causa do SUS. Você pode me dizer, isso vai gerar problemas? Vai, por exemplo, vai ter que ter mais dinheiro federal. Eu não tenho dúvidas em afirmar que essa PEC, o governo federal entrar em campo, vai ter uma discussão do orçamento da PF. O orçamento vai ter que aumentar para a segurança pública. Mas o presidente Hugo Mota disse, numa reunião que foi apresentado o projeto pelo ministro Lewandowski, chamou líderes de todos os partidos, inclusive da oposição.
o presidente Hugo Mota disse o seguinte: isso aqui é uma questão central do Brasil. Dinheiro para isso, nós vamos arrumar dinheiro, vamos arrumar o caminho. Entendeu? Quando teve o desastre no Rio Grande do Sul, o que aconteceu? Todo mundo entendeu que era uma questão de defesa da vida e todo aquele investimento saíram das regras fiscais. A gente tem que colocar a segurança pública como uma questão central para o país. E, se for necessário, o governo vai ter aliança do Congresso para arrumar o que seja necessário para a gente dar um basta. A gente não pode perder para o crime organizado. A influência na política do crime organizado cresce cada vez mais. Então chega, agora tem que ser colocado como uma questão central. Eu acho que a oposição vai ficar numa situação muito difícil. Ficar contra o avanço de uma PEC como essa, que traz instrumentos importantes, e o principal, que eu acho que as pessoas vão entender mais, que é isso. Polícia Federal para combater as grandes organizações criminosas que têm uma atuação em todo o país e, às vezes, fora do país. E vocês estão sentindo uma resistência da oposição sobre esse assunto? É muito pequena, porque é difícil de debater. Eu tive alguns debates com gente do PL e eu sinto que eles ficam nesse discurso: puxa, o pacto federativo, mas, na verdade, não tem argumento. Não tem argumento. É como se de uma hora para outra eles ficassem com medo: puxa, vão tirar a nossa bandeira. Isso não é a bandeira deles. Isso é uma questão do país. Todas as pessoas, de esquerda, de centro e de direita, sabem que é necessário acontecer alguma coisa com força. O importante é que o governo federal, depois de muito tempo, decidiu, porque também é muito cômodo. Olha, isso é um problema dos governadores. Era um pouco o que acontecia. E o Lula, incentivado pelo ministro Lewandowski, decidiu colocar a mão nesse tema. E eu acho que a entrada do governo federal, da Polícia Federal, vai fazer toda a diferença. A gente sabe como é que as polícias são, né? Tem que ter uma reforma nas polícias estaduais também. Né? Tem muitos problemas na polícia, eu não quero aqui generalizar. Mas eu acho que a entrada da Polícia Federal também, eu acho que vai ter um papel de importância até nos procedimentos dessas polícias, né? Às vezes você tem polícias, infelizmente, que têm relação com os grupos criminosos. Eu acho que a entrada da Polícia Federal mexe muito com isso, tá? Agora, a gente já vem falando de uma demora de aplicação e de institucionalização da PEC da Segurança Pública. Isso vai demorar também a tramitar dentro do Congresso? Olha, eu acho que não. Eu acho que ela vai agora. Essa semana o presidente manda para a Câmara. Aí tem que ser apreciado da CCJ. A CCJ tem que dizer, constitucional. Aí monta a comissão especial. A comissão especial tem um prazo de 60 dias. Vai começar do imposto de renda e logo depois, espero que comece a de segurança. Dois temas que aproximam o parlamento da vida do povo. É isso que está faltando. A gente fica naquela casa ali, parece arenga política, é só anistia, não anistia. Ficamos nessa pauta que, como as pesquisas mostram, não é a pauta central para a vida do povo. Então a gente pode esperar PEC, primeiro reforma tributária, a questão da isenção, e depois a gente tem PEC da Segurança Pública. Eu acho que elas vão acabar convivendo em comissão especial. Veja, essa PEC, essa comissão especial do PL da isenção do imposto de renda, eu acho que vai trazer um debate muito interessante, porque é um debate que fala da vida das pessoas. Então tem 60 dias para sair o relatório, para ser votado no plenário. Então ela começa essa semana, mas eu creio que daqui a umas 3 semanas a gente consegue aprovar na CCJ e a gente montaria uma outra comissão especial dessa PEC da segurança. Elas conviveriam juntas por um período. Podemos colocar um prazo aí para que tudo isso seja aprovado no Congresso? A isenção do imposto de renda tem que ser aprovado no Senado até final de setembro. Porque tem que ter a anterioridade de 1 ano, mas tem um prazo de 90 dias também. Para valer a partir de janeiro, então a Câmara tem que propor um cronograma que vai ser feito essa semana, na primeira reunião, sempre na primeira reunião, o relator apresenta um plano de trabalho.
Então a Câmara tem que fazer de um jeito que dê tempo para o Senado votar, porque senão a gente inviabiliza o projeto. O da segurança também, eu acho que vai ter velocidade, tá? Eu vejo isso como uma pauta de muito interesse do parlamento do presidente Hugo Mota. Foi como foi a pauta da reforma tributária na época do Lira, presidente. Era uma pauta que também interessava ao governo. Eu acho que o plano do Hugo Mota agora é pautar esses projetos. Essa semana também nós vamos instalar 3 comissões de medidas provisórias. É uma coisa que volta a funcionar, porque teve nesse último período, tinha um problema do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, não houve consenso, então tinha um impasse na instalação dessas comissões. Agora o presidente Hugo Mota com o presidente do Senado, Alcolumbre, estão jogando muito juntos e vamos instalar 3 comissões de medidas provisórias. Uma que fala sobre fundo social, tem outra que fala do consignado, da provisória do consignado privado, que é um projeto também que tem um grande apelo popular. Sim. Tem muita gente, direto na vida da população. Muita gente tomando esse empréstimo, trocando dívida mais cara por dívida mais barata. E tem um outro que é uma medida provisória mais simples, que é de um reajuste do salário dos militares. Mas, ou seja, essa semana a gente começa com agenda forte. 3 comissões de medidas provisórias, instalação da comissão especial do imposto de renda e o envio por parte do governo da PEC da segurança. E tem também a base do governo indo atrás da defesa do deputado Glauber. Exatamente. Isso porque semana passada toda, já tem mais uns 15 dias, quase uns 15 dias que a gente está falando disso também, da questão da cassação do mandato do deputado Glauber pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ele que passou aí 8 dias na greve de fome lá no plenário, em um dos plenários das comissões da Câmara. O senhor, junto com outros parlamentares aliados, conseguiram negociar com o Hugo Mota, então, para que ele terminasse essa greve de fome. Primeiro, como é que foi essa negociação? Eu pergunto por quê. Alguns deputados que eu conversei, como, por exemplo, a deputada Thalíria, que falou com a gente aqui no boletim, ela falou da dificuldade que ela estava tendo de acessar o presidente Hugo Mota para tentar uma negociação para acabar com a greve de fome. Como foi essa negociação e se ela acabou mesmo por conta dessa negociação com o Hugo Mota? Olha, eu acabei jogando um papel muito importante. Eu tinha viajado com o presidente na segunda e terça para o Rio, chego aqui, visito ele. Eu tenho ido lá, estava visitando praticamente todo dia. Eu tenho uma relação de amizade antiga com o Glauber. Conheci muito a mãe dele, a prefeita Saudade, que inclusive teve uma acusação contra ela no meio desse episódio todo. E o Glauber parece sempre um cara muito aguerrido, ele é muito aguerrido, mas eu conheço pessoalmente. Eu, quando falo para outros que às vezes construíram a ideia dele, o Glauber é um sujeito meigo, afável, né? Isso tem outra visão dele. E eu chego e eu começo a fazer intermediação, conversando muito com a Sâmia, junto ao presidente Hugo Mota, que estava viajando. Acho que o fato de estarmos ali entrando na Semana Santa, Quinta-feira Santa, acho que aquilo teve um peso muito grande na construção dos termos daquele acordo, de ganhar um tempo. Porque é muita injustiça, veja bem, o que está acontecendo? Como é que Carla Zambelli, que está aí condenada no Supremo, está andando de arma em punho, perseguindo... Não foi julgado no Conselho de Ética. Semana que vem. Então veja, aquele deputado Gaia que atacou todo mundo de uma forma vil, com todo tipo de baixaria, todo tipo de coisa. Um deputado, Gilvan da Federal, que disse o seguinte: eles votaram um projeto para tirar a segurança armada do Lula e dizer que o Lula morra, né? Tem um outro deputado, Edebaldo, que também agrediu o deputado Rogério Correia, né? Então não está tendo. Eles que falam tanto de dosimetria, não é que eles querem dizer dosimetria? Eu acho muito interessante esse debate sobre os presos do 8 de janeiro. Porque essa turma da extrema-direita, do PL, o que eles adoram é aumentar a pena para tudo. Aumentaram a pena de furto para algo em torno de 10 anos, 12, uma loucura. Então a pessoa fica presa no sistema prisional como esse, acaba virando refém dos grupos criminosos, porque lá dentro do presídio você não tem por onde ir. E de uma hora por outra eles, poxa, as penas são altas. Nós não somos contra redução de penas. Se existir uma decisão
por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas a dosimetria do caso do Glauber é excessivo. Esse Congresso, que não caçou nem o Brazão, acusado de matar a Marielle, quer caçar uma pessoa como o Glauber. Você sabe que aquele momento que tem um garoto lá que entrou, do MBL, que é uma pessoa conhecida, é um provocador. E ali, quando o Glauber perdeu, empurra ele, ao final, dá que aquilo foi uma agressão, ele deu um leve pontapé ali nele. Sabe que contexto aconteceu aquilo? A mãe dele, que a ex-prefeita Saudade Braga, foi xingada por esse indivíduo. A mãe dele morreu 20 dias depois. Ela estava no processo de Alzheimer. Eu conheço toda a história. Eu digo uma coisa a vocês. Tudo bem que não foi o mais correto, mas eu acho que cada deputado tem que se colocar no lugar daquele outro. Aquele deputado Gaia, quando xingou a Gleisi, me xingou, Davi Alcolumbre, de todo tipo de coisa. Se eu tivesse no plenário, eu falei isso para os deputados. Eu teria dado um murro nele. Eu estaria no Conselho de Ética. Então, veja, no caso do Glauber, você, numa situação como essa, sua mãe enferma, eu estou trabalhando, eu tenho muita esperança que a gente não vote essa cassação do Glauber. Tá? E quais os próximos passos? Foi para a CCJ, a gente fez uma negociação com o presidente Hugo, dizendo que depois que acabar todos os recursos da CCJ, tem pelo menos 60 dias a mais para se negociar uma saída. Isso joga essa questão para o segundo semestre, né? Mas eu estou tentando conversar também lá na CCJ. Porque, em tese, depois do recurso que vai ser apresentado amanhã, a CCJ tem 5 sessões para pautar. Sim. Mas a gente já viu que tem um precedente, não tranca a pauta. Tem tanta coisa importante para a CCJ votar e discutir agora, que eu acho que o melhor caminho é tentar adiar. Tentar baixar um pouco essa temperatura, acalmar um pouco isso, para que a gente se concentre nos temas que são importantes para a população brasileira. Agora, como a gente estava conversando, muitos analistas, muitos comentaristas vêm dizendo que ele só vai se safar, esse é o termo que vem usando, dessa questão da perda do mandato dele, deputado Glauber, se ele e vocês da Aliados conseguirem fazer uma negociação com a oposição ao governo, com os deputados da oposição, porque ele não conseguiria se manter se não tivesse o apoio, se não tiver o apoio da oposição. E vai ser feito isso? Vai ter essa articulação? Olha, o líder do PL falou comigo que pessoalmente é contra a cassação. Sim. Até o Silas Malafaia fez um Twitter em que ataca o Glauber, mas diz, eu acho desproporcional. Então, tem tantos casos deles para ser julgados no Conselho de Ética. Eles sabem também que a cassação do Glauber desse jeito vai significar que vai ter outras cassações que são justas. Precedentes. Então, outros precedentes. Então, creio que eles também estão analisando com preocupação isso. Eu acho que tem caminhos da gente achar uma saída negociada, né? Agora, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Paulo Aze, é uma figura conciliadora, como o presidente Hugo Mota também é uma figura conciliadora. E eu que estou acompanhando esse caso, vou continuar acompanhando, pelo respeito que tem ao Glauber, ao PSOL, pela injustiça que é tudo isso, pela importância para a nossa turma, os militantes do PT, do PSOL, não é só a turma do PSOL. A turma existe uma defesa desse nosso campo muito forte do Glauber, porque vê aquilo como uma grande injustiça. Veja bem, esse Congresso com tanta coisa no Conselho de Ética, decidem caçar logo o Glauber. Isso não tem explicação, não dá para aceitar isso. Agora, para terminar, qual a pauta da reunião de líderes da próxima quinta, que eu achei que fosse terça, o senhor me disse que é quinta? Quinta-feira, reunião dos líderes sempre acontece na quinta-feira. Com certeza, o PL vai vir dizendo que tem as assinaturas para instalar, para colocar em pauta o requerimento de urgência. E o Hugo Mota, eu acho que vai consultar os líderes. A gente vai dizer que não, PDT vai dizer que não, MDB vai dizer que não, entendeu? O PSB vai dizer que não.
o Colégio de Líderes vai ficar dividido. Você sabe que teve uma decisão do presidente Hugo Mota na primeira reunião com o Colégio de Líderes. Foi o seguinte: olha, eu quero acabar com a farra dos requerimentos de urgência. Agora a gente só coloca requerimento de urgência em plenário se for consensual. O resto não vai mais, né? E só teve um agora sob a presidência dele que era um projeto Dia Nacional da Tia Music, que não tinha divergência. Então esse procedimento já foi estabelecido pelo presidente Hugo Mota. Então eu vejo essa reunião do Colégio de Líderes como inconclusiva. Ou seja, a gente pode esperar também que daqui para frente, no mandato do deputado Hugo como presidente, que não vai mais ter requerimento de urgência. Isso foi anunciado para a imprensa, para todos os líderes. Todos os líderes aplaudiram, né? Todos os líderes aplaudiram. É interessante, você sabe quem sancionou essas penalidades? Porque, na verdade, o Congresso criou, ainda no governo do Bolsonaro, essa pena, né? Crimes contra o Estado Democrático, atentados contra o Estado Democrático e Direito. Você sabe que foi o Bolsonaro que sancionou, né? Sancionou e não fez nenhum veto. Ele, na hora, não pensou na dosimetria. Acho que ele não achava que ele pudesse estar respondendo perante o Supremo Tribunal Federal num julgamento grave como esse. Eu quero te dizer que eu acho que o Brasil vai tomar um susto quando começar o julgamento. Porque as pessoas que eu converso, quem votou no Bolsonaro, ele não acredita que tinha um plano para matar o Lula e o Alexandre de Moraes. Ele não acredita ainda. Quando surgirem as provas, você veja, acabou a eleição, dia 30 de outubro, as pessoas dizendo que Bolsonaro estava deprimido. Esse plano de assassinato começa dia 9 de novembro, onde o general Mário Fernandes imprime 9 cópias do impressora do Palácio do Planalto e leva para uma reunião com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada. A coisa é muito séria, porque aqueles kits pretos que iam matar o Alexandre de Moraes foram monitorados. A investigação da Polícia Federal é de uma riqueza. Eles pegaram todos os diálogos. Era naquele aplicativo Signal. Sim. Era a Operação Copa 2022. Cada um daqueles agentes tinha o nome de um país. Aí tem toda a conversa, resgataram tudo. O deslocamento dos carros, eles conseguiram pegar as antenas dos celulares. Então tem naquele dia em que um kit preto chega, no dia 15 de dezembro, na porta do Alexandre de Moraes, estou posicionado. Você sabe que eles tinham armas, lança-granadas. Então isso tudo vai vir à tona. Então eu acho que eles tentam melar o julgamento também. Porque essas revelações eu acho que vão ter um impacto na política do país. Eu acho que ele vai perder, o Bolsonaro vai perder espaço. E acho que tem um constrangimento com o Tarcísio, por exemplo. Vai concordar com isso? Vai dizer que Bolsonaro é inocente? Então, eu acho que eles estão tentando melar, porque o julgamento em si, não é só a condenação, vai trazer um desgaste político muito grande. E temos eleições no ano que vem. Exatamente, na prévia de eleições. Eu acho que você viu a última pesquisa da Datafolha, o presidente Lula, que teve uma queda grande em fevereiro, teve aquela crise do Pix, teve muita fake news ali, teve o problema real do preço dos alimentos, ele já deu uma recuperada, e a gente está convencido que ele, com a vontade que está, mostrando o que está fazendo, a gente consegue recuperar a popularidade até o final do ano, e eles vão estar enfrentando esse pesadelo, que é o julgamento no Supremo e a possível condenação de Bolsonaro ainda esse ano. A previsão é do julgamento final em setembro, no mais tardar outubro. Então, eu creio que a gente vai ter muita coisa até o final do ano para comemorar, porque o governo tem muita realização, o desemprego está baixo, a renda do povo está aumentando. Então, a gente tem que falar mais disso. A gente vai cuidar da vida do povo e eles que respondam na justiça pelos seus crimes. E nessa semana, muita coisa na Câmara dos Deputados. E a gente aqui do Metrópolis vai acompanhar todo mundo na cola dos deputados, na cola do deputado Lindbergh também, para saber o que está acontecendo lá nos corredores da Câmara. Olha, foi um prazer enorme, viu? Estou à disposição. Prazer é todo meu. Obrigada. Obrigada a você por nos assistir até aqui. Mais informações sobre qualquer um dos temas que foram abordados hoje na entrevista, você acessa lá no nosso portal metrópolis.com. Até mais.